Olá, meus amigos, meus alunos, colegas da língua portuguesa. Aqui o professor Boni, mais uma vez vem aqui no meu canal no YouTube, canal do professor Boni, para falar um pouquinho sobre a língua portuguesa. Uma breve aula, uma microaula sobre esse assunto, ou seja, sobre assuntos relacionados à nossa língua portuguesa. O meu abraço, minha gratidão por você que já se inscreveu no meu canal no YouTube. Faça sua inscrição no canal. É só digitar Professor Boni e clicar na ativação, no sininho que aparece para você ouvir e participar das minhas aulas, do meu vídeo. Faça inscrição no canal no YouTube, Professor Boni. Agradeço a sua cooperação, o seu apoio, tá bom? Hoje a nossa aula, nossa microaula, é sobre período simples. Período simples. Trabalhamos um pouco hoje com gramática, certo? Período simples. O que seria? Vamos ver. Em primeiro lugar, a sintaxe no domínio da gramática tradicional estuda a função e a relação entre as palavras, no contexto da comunicação. É verdade. Combinadas ou sozinhas, as palavras formam o quê? Frases, orações e períodos, certo? As palavras combinadas com outros ou sozinhas formam frases, orações e períodos. Vamos ver, primeira definição de frase. Você sabe o que é a definição do termo frase? Frase é um enunciado que, constituído de uma ou mais palavras, pode ser compreendido efetivamente quando escrito num contexto. A frase, para ser compreendida, ela tem que estar dentro de um contexto, para você entendê-la e saber que é uma frase. Por exemplo, a casa. A casa fica um pouco ambíguo, fica um pouco assim, distraído. Não fica muito claro, fica um pouco obstruído. Mas quando você fala a casa construída, aí você já nota que é algo feito, algo estabelecido. Então a frase tem que ter uma compreensão contextual. Também a oração que vem com verbo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ok? Então, o conceito de frase é muito amplo. Olha aí, como eu estou falando, é muito amplo e pode compreender enunciados outros, ou longos ou curtos, com uma palavra ou dezenas delas, sabia? A frase pode ser com uma palavra ou dezenas delas. Podem ser com verbo ou sem verbo. O conceito de oração, porém, é bem mais específico e complexo, além de implicar a presença do verbo. Não tem oração sem verbo. Ok, existe frase sem o uso do verbo, mas oração verbal, ela exige a presença de um verbo. Olha, lembrem disso, viu, meus estudantes da língua portuguesa. Oração ou frase, ou seja, vamos ver agora o que quer dizer uma oração? Falando sobre frase, que é um enunciado, que apresenta uma ou mais palavras que tem um sentido limitado ou amplo, dependendo do contexto. Isso é uma frase. Agora vamos para a oração. Oração é a frase ou segmento de frase que se articula em torno de um verbo ou locução verbal, explícitos ou implícitos, com sujeito ou sem ele. A oração, ela pode ser explícita ou implícita, com sujeito ou não, certo? E agora, vimos então que a oração só existe com verbo, pode ser com sujeito ou não. E período é a frase com uma ou mais orações. Pode ser simples, com uma oração chamada absoluta, ou composto com duas ou mais orações.
Período simples só tem uma oração, ou seja, só tem um verbo. Agora, o período composto vem com 2 ou mais orações. Lembre disso, não esqueça esse detalhe, tá bom? Ok, falamos sobre frase, oração e período. Agora vamos falar um pouquinho sobre termos essenciais da oração. Termos essenciais. Termos essenciais que nós podemos ver, primeiro é o sujeito. Primeiro nós temos que ter um sujeito, né? Termos essenciais, vem primeiramente o sujeito, que é o termo a que se refere o processo verbal do predicado, né? É o termo a que se refere o processo verbal do predicado. É aquele que determina, aquele que dá uma qualidade, ou aquele que indica quem é o sujeito, ok? Temos sujeitos, vários tipos de sujeitos, sabia? Não só um. Como nós temos várias pessoas, vários tipos de gente, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas falantes, pessoas que falam pouco, pessoas que falam muito, pessoas que são tímidas, que são extrovertidas, extrovertida, como o professor Boni né? Bastante, não? É verdade. Então tem vários tipos de sujeito. Sujeito determinado. Quando expresso na oração, o sujeito pode apresentar um núcleo. Sujeito simples ou mais de um núcleo. Sujeito composto. Sujeito determinado, ele é expresso na oração. Ele é determinado. Ele pode ter um núcleo ou mais de um núcleo quando é um sujeito composto. Sujeito indeterminado, fundamentalmente em 3 situações ocorre indeterminação do sujeito, sabia? Com verbo na terceira pessoa do plural, desde que não haja alguma informação prévia ou contextual, ou desde que eles sejam insuficientes para determinar o sujeito. Então, uma primeira determinação, indeterminação do sujeito é a terceira pessoa, né, do plural, terceira pessoa do plural, desde que não tenha contexto informando, ou se é bastante implícito, não tem como determinar o sujeito, tá bom? Também há a determinação do sujeito com verbo intransitivo de ligação, ou transitivo indireto, na terceira pessoa do singular, e com a aposição do pronome se, denominado índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, vivia-se tranquilamente nessa cidade. Terceira pessoa do singular e com a aposição do pronome se, denominado índice de indeterminação do sujeito. Vivia-se tranquilamente nesta cidade. Ok? Então, também com verbo infinitivo impessoal, o sujeito é indeterminado, com verbo no infinitivo impessoal. Era-lhe penoso dominar aquela matéria. Era-lhe penoso dominar aquela matéria. Ok? Então, meu querido, tipo de sujeito. Sujeito determinado, sujeito indeterminado. E também tem os verbos geralmente com sujeito que não existe sujeito, sabia? Tem oração também sem sujeito. Ok? Vamos ver esse último? Oração sem sujeito. Os verbos geralmente têm sujeito. São denominados verbos pessoais. Contudo, há os que não têm. São os verbos impessoais, cujo processo não é atribuível a um ser, já que experimentem fenômenos meteorológicos, decorrência de tempo, datas, horas, distâncias, etc. Orações sem sujeito vêm de fenômenos da natureza, decorrência de tempo, datas, horas, distâncias. Ok? Exemplos. Naquela tarde nevou durante horas. Sempre haverá pessoas dispostas a ajudar. O verbo haver com sentido de existir. Então não tem sujeito também nessa oração. Fazia anos que não se encontravam. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Oração sem sujeito. Fazia anos que não se encontravam, E, por último, são 2:30. Verbo ser na indicação de tempo em geral. São 2:30. Então está mostrando que não tem sujeito.
ok? Então nós vimos aí várias formas de indeterminação do sujeito, tá bom? Um grande abraço, não esqueça, faça sua inscrição no meu canal no YouTube e até a próxima aula. Essa aula durou 10 minutos e 12 segundos, ok? Tchau, tchau, até a próxima. Abraço do Professor Boni.